Então vamos lá, desde já agradecendo a todos, e hoje nós chegamos no final do nosso semestre, desta etapa, deste ciclo, em que juntos trilhamos este caminho que é Jesus. Ao olharmos para os nossos passos, não olhar para trás, mas olhar os passos, nós vamos vendo quanto conhecimento, quanta misericórdia divina e quanto amor nos envolveu neste primeiro semestre. Que nós possamos aproveitar a nossa última aula do semestre para que juntos possamos, sim, receber o agosto, que muitas alegrias e muitas realizações também nos trarão. E nós vamos encerrar o semestre falando do perispírito e suas propriedades. Como nós estudamos, o perispírito é o corpo espiritual, é o elo de ligação entre o corpo físico e o espírito. E este corpo perispiritual, ele tem algumas propriedades. Entre elas, a plasticidade, temperatura, densidade, odor, ponderabilidade, sensibilidade magnética, luminosidade, sensibilidade global, penetrabilidade, bicorporeidade, perenidade, capacidade refletora, mutabilidade, expansibilidade, unicidade, visibilidade e tangibilidade. Vamos ver se a gente consegue falar. Algumas aqui são nomes que são, às vezes, comuns. Então, devido à literatura, algumas delas trazem sendo a mesma coisa. Mas nós vamos ver, e é isso que importa. Compreender cada vez mais a nossa existência e a nossa essência. É através deste conhecimento e dessas informações que nós vamos tomando conhecimento do verdadeiro significado de sermos chamados filhos de Deus. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, por falta de conhecimento da lei que os rege. Então, aquilo que nós falamos, da mesma forma que nós ainda nos encantamos com o maravilhoso, com o sobrenatural, com os chamados milagres, à medida em que nós vamos tomando conhecimento, à medida que nós vamos adquirindo essas informações, nós vamos compreendendo que não passa de leis naturais que nós um dia desconhecemos. E é exatamente para compreender a nossa essência que nós estamos na busca destes recursos. A primeira dessas propriedades é exatamente algumas imagens que vocês verão. Plasticidade é a propriedade que permite que o perispírito se ajuste ao comando da mente espiritual. Os espíritos superiores, os menos evoluídos, podem apresentar graves modificações no perispírito, como a zoantropia e a ovoidização. Sim, essa animalesca é para mostrar que, nas reuniões mediúnicas, quando nós encontramos espíritos, irmãos desencarnados, trevosas, como do Gregório, lá do livro Libertação, o médium, muitas vezes, nós conseguimos vê-lo desta forma, transformar como está aqui. Mas a visão do perispírito dele passa-se a impressão de que ali está um animal. E como no mundo espiritual não tem órgãos, então o perispírito, sendo dessa forma plástica, vamos assim dizer, ele é sutil, não é matéria densa, como a imagem de baixo, a mente moldável. Então, uma mente perniciosa com conhecimento pode transformar esse perispírito, um sapo, em uma série de circunstâncias que a própria literatura explica. Mas isso não é, vivenciamos isso nas reuniões de desobsessão. Então, é graças à plasticidade do perispírito, ele se ajusta ao comando da mente. Só que nós sabemos que, na realidade, porque a mente não pensa, e o pensamento é atributo do espírito.
E é exatamente nessas regiões inferiores, conhecidas como os umbrais, as regiões trevosas, que nós vamos encontrar esses pulas sem cabeça, o lobisomem, nada mais é do que zoantropia, licantropia, a própria ovoidização, que é uma monoideia que fica reverberando. Então, o espírito que comanda, através da mente, ele fica: você é uma cobra, você é uma cobra, você é um feio. O espírito, o perispírito, acaba tomando essa forma que lhe é sugerida. A plasticidade permite que cada inteligência emita as ideias que lhe são particulares e a se definirem por ondas de energia viva e moldável, mas se em busca de si mesmo. Essas forças igualmente as recebem pelo que influencia e é influenciado. Por isso, o Manuel Fura, ele diz que essas regiões, elas não são geográficas ou circunscritas, elas são conscienciais, porque é através da mente, é através da sugestão da mente, influenciando esses guetos, essa multidão de desencarnados que ainda caminha sem o mínimo conhecimento das responsabilidades que eles burlaram. Plasticidade é a capacidade morfológicas no seu perispírito. Emmanuel nos fala que esta é a compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, operando nos círculos da perturbação e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação. Então, quando vocês virem falar, que eu tenho sempre falar desses filmes de zumbi, nada mais é do que esses espíritos alterados. Através dessa própria espíritos, tomam essas formas de zumbi. Por isso, o Emmanuel diz: entidades libertas, mas não tem um corpo físico que molda, não tem um corpo físico que restringe. Por isso, através da raiva, do ódio, do desejo de vingança, do ciúme e da inveja. Por quê? Isso acaba modificando o perispírito, levando desde a essas formas que nós vemos tão disformes e tão preocupantes que muitas vezes nós não conseguimos. Hibridização, os ovoides, nada mais são do que isso. Então, quando essas criaturas aparecem deformadas nas reuniões mediúnicas, é exatamente através do médium, da energia animal, do magnetismo de todos os componentes da equipe, que eles, através da orientação da sua forma, a espiritualidade os conduz de volta lá ao útero materno, para eles compreenderem que um dia tiveram uma forma humana e é nesse momento que começa a sua recuperação. Toda criatura, ao exteriorizar-se, seja imaginando, falando ou agindo em movimentação positiva, é um emissor meditando, observando ou obedecendo. De modo passivo, é um receptor em funcionamento. A plasticidade não é só negativa, não é só do lado ruim, como muitas vezes a literatura trata. Os filhos das reuniões, quando vem uma mãe, uma avó, um pai, para se fazer notar a semelhança do seu vem luminoso, ele vem perfeito, ele vem mais seu magnetismo e a sua energia. Então, é graças à plasticidade. Então, perispiritualidade, se nós nos movimentamos no amor, no perdão, no socorro e no auxílio, nós vamos nos aproximar daquilo que o Cristo disse, que nós somos deuses. Por quê? Nossa essência é espiritual. Daí a importância da moral, a importância de nós desenvolvermos esta espiritualidade que todos nós temos latente por sermos filhos de Deus. Ponderabilidade. Ponderabilidade é outra propriedade. Sob os aspectos físicos, o espírito em si não apresenta um peso possível de ser detectado por qualquer meio de instrumentação até agora conhecido. Tá? O perispírito, como nós vimos na aula passada, ele não é retirado do planeta Terra ou de qualquer outro mundo. O perispírito, ele é de essência espiritual. Por isso ele não apresenta um peso, por isso não adianta colocar o perispírito na balança que ela não vai se mexer. O ideal seria, para todos nós aí que estamos 100 gramas acima do peso, tá, mas o perispírito, ele não é detectado, porque é espiritual. A mesma coisa que acontece com as doenças que nós vamos falar uma outra oportunidade. As doenças chamadas, aquelas que apresentam no perispírito,
Não tem como. Você pode fazer radiografia, ressonância, pode fazer o que for que você tiver que fazer, que não vai por os meios, porque está no perispírito, não está no corpo. Mas nós vamos ver que elas podem ser detectadas. Mas a ponderabilidade significa que o espírito não tem um peso. Não obstante, na dimensão espiritual, cada organização perispírita tem seu peso específico, que varia de acordo com a moralidade do espírito. Ele não tem peso na Terra, ele não pode ser detectado pelos nossos aparelhos, mas na dimensão espiritual, de acordo com a nossa evolução, com o nosso conhecimento, tem um peso, sim, que varia sempre de acordo com a moralidade. Ou seja, o Cristo tinha um peso, ele não foi por isso que ele andou sobre as águas? Nós sabemos, a própria veneranda, eu faço questão de citar sempre a veneranda nessas condições de espírito evoluído, porque ela não gosta que seja divulgado. Mas o Chico foi um dia um pouquinho indiscreto e deixou transparecer que ela conversou, ela teve a oportunidade de conversar com Jesus. Então, isso é moral. Isso sim se adquire. Então, o peso, o ponderabilidade é que pode ser tocado, é que pode ser visto, é palpável. Então, se nós estivermos muito denso, estivermos numa condição muito inferior, mesmo assim, o nosso perispírito no mundo espiritual, sim, nós vamos ver por que ele tem esse peso ligado ainda ao planeta. Entende-se, então, como o espírito desencarnado pode sentir-se chumbado aos pântanos de psiquismo degenerado, que marcam as dimensões trevosas, ou naturalmente atraído para níveis superiores condizentes com a sua condição mental, a dizer, moral. Por isso, os espíritos inferiores, esses espíritos desregrados, esses desencarnados, ficam muito próximo da Terra, se não ligados a ela, às famílias, às casas e aos meios onde eles viviam. Por quê? É o peso, eles não conseguem se movimentar. Sim, nem todo espírito, porque está no mundo espiritual, levita, pode andar, fazer uso da levitação. Não. E esses espíritos inferiores, o seu perispírito é tão denso que eles não conseguem se movimentar. Mas não é pelo fato de que, sim, eles não têm moral, mas para eles é tão pesado que eles se sentem como se ainda estivessem presos à Terra. Por isso que eles sempre estão dizendo, eu me sinto amarrado, eu me sinto preso, eu me sinto aqui. É devido à sua condição moral, mas é sempre lembrar que nós estamos tratando de perispírito. Não tem como, né? Como se dizia a Dilma, não tem como engarrafar o vento, não tem como você prender o perispírito, e nós vamos entender. Mesmo ele tendo esse peso sutil, ínfimo e etéreo, mesmo para os inferiores, que é diferente, mas não pode ser detectado. É oriundo das regiões às quais nós nos ligamos. A densidade é a propriedade que determina a constituição molecular do perispírito. Varia de acordo com o estado dos mundos. Nos espíritos moralmente adiantados, é mais sutil essa densidade e se aproxima dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria, que é o que faz os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Pensam e agem como se ainda fossem vivos. Lembra que nós falamos que talvez algumas dessas propriedades podem parecer repetitivas, podem parecer que está falando do mesmo assunto? Sim, a densidade, dependendo de como nós olhamos, pode ser sim, similar à ponderabilidade. É o que ele está dizendo. Porém, nos espíritos adiantados, São Luís, Santo Agostinho, ela é mais sutil, mais leve, mais etérea, o perispírito.
Nos espíritos inferiores, usando sempre como referência as regiões umbralinas, o próprio libertação lá, a falange do Gregório. Então, aqueles espíritos densos no seu perispírito faziam com que eles conservassem essa ideia de que ainda estivessem vivos. Por isso eles têm fome, por isso eles têm frio, por isso eles ainda acreditam que podem continuar fazendo as maldades. Eles se esquecem de que isso até então é permissão divina, porque quem está sofrendo com essa condição precisa reparar e se reajustar. Por isso eles se sentem chumbados ao planeta. Os balões representam os espíritos elevados. É leve, pode ir ao sabor do vento, pode ir de acordo com o vento, que são leves, são fluídicos, são etéreis. Aqui, para os inferiores, temos que carregar todo esse peso denso. Nós vamos ver que todas as propriedades estão relacionadas à elevação moral. Por isso, podem falar de Jesus o que quiser, lenda, mito, invenção, pode falar que ela era feiticeiro, que ele era, mas ninguém pode falar, religião nenhuma, nenhuma denominação religiosa pode falar da moral do Cristo. Uma moral ilibada, uma moral inatacável. E assim devemos ser todos nós. O nosso perispírito, ele está na proporção direta da nossa elevação. O perispírito é matéria não grosseira como o corpo físico, mas matéria de natureza quintessenciada, que se relaciona ao grau de evolução do espírito. Essa densidade varia de indivíduo para indivíduo. Quanto menor a sua densidade, menor o seu peso e maior a sua luminosidade. Para entender mais um pouquinho a respeito do que seria essa densidade, é só pegar o seguinte: pega um copo com água e coloca lá 4 ou 5 colheres de sal e mexe. Você vai colocar o ovo, ele vai flutuar. Por quê? Porque a água vai ficar tão densa que o ovo flutua, sendo ele de matéria diferenciada. É o que se relacionava à época do Cristo ao Mar Morto. A quantidade de água do sal ali no Mar Morto permitia algumas situações, não de milagre, em que era possível sentir algumas coisas dentro de uma anormalidade, mas não a ponto de uma pessoa andar sobre as águas, como muitas literaturas trazem. É isso que ele está dizendo. Quanto menor a densidade, menor o peso, a ponderabilidade, e maior a luminosidade. Reflexo da moral, da elevação, que vai tornando o perispírito cada vez mais sutil. Espírito evoluído, densidade perispiritual baixa. Espírito evoluído, densidade perispiritual baixa. Espírito vulgar, vamos estar com calma porque aqui complicou. Espera aí. Foi a colocação que foi feita. Espírito evoluído. Densidade perispiritual baixa significa espírito vulgar, sensual, vingativo. Densidade perispiritual alta. Evoluído, matéria rarefeita. Baixa evolução, matéria densa. Por fim, como vamos parar após o nosso desencarne? Nas colônias espirituais ou nos umbrais tenebrosos? Nossa densidade perispiritual é que vai se encarregar disso. Nós queremos ser um espírito evoluído? Sim. Então, o espírito evoluído, essa densidade perispiritual é baixa, mais leve, como a pena que está na imagem. Espírito evoluído, densidade perispiritual baixa, a pena que está aí flutuando sobre a mão. Espírito vulgar, sensual, vingativo, densidade perispiritual alta, mais pesado,
mas menos rarefeito, ou seja, mais chumbado à Terra. Espírito evoluído, matéria cada vez mais quintessenciada. Baixa evolução, matéria cada vez mais pesada. Como nós vamos, onde nós vamos parar? Então, ninguém precisa dizer, a exemplo do que nós dizemos quando estamos no planeta Terra. Ah, cegonha errou, eu estou na família errada, eu estou no país errado, eu estou... Não, ninguém vai poder se lamentar. Chegando no mundo espiritual, a nossa passagem lá já vai estar marcada para esta colônia ou para esta região. Por quê? Nós somos identificados. A nossa passagem, o nosso bilhete ali vai estar de acordo com a densidade que cada um apresenta. E aí nós vamos exatamente para essas regiões que nós criamos enquanto encarnados. Tangibilidade é a possibilidade que tem o perispírito de se tornar materialmente tangível, no todo ou em parte. Ser tocado, ser sentido, ser visto, poder ser palpável. Sob a influência de certos médiuns, tem-se visto aparecerem mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que, como estas, denotam calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e, de súbito, se dissipam quais sombras. Nós estamos cansados disso. Tem muitas pessoas que relatam sonhos, tem muitas pessoas que relatam que durante o sono físico, às vezes acorda com alguém enforcando, com alguém apertando, aparecem com marcas roxas, marcas avermelhadas no corpo, como se alguém estivesse perseguindo ou agredindo. Sim, é essa propriedade do perispírito. Nas reuniões mediúnicas, muitas vezes, esses companheiros, esses irmãos que estão sendo socorridos, quem o médium de vidência consegue ver mãos, eles tocam, o assistido às vezes sente, os médiums às vezes sentem, as pessoas sentem o calor, sentem esse toque, e muitas vezes o próprio perispírito sendo visto, ele tem sim, quando você toca, ele tem essa mesma noção como se fosse um corpo físico, um corpo sólido. Por isso que toca as pessoas, por isso que deixam essas marcas no corpo. Mas da mesma forma que ele fica como se fosse um ser vivo, um corpo material, e da mesma forma que ele aparece, ele também desaparece. Ele some assim de súbito. Por quê? Graças a essa propriedade da tangibilidade. Os seus desaparecimentos repentinos provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem ser alternativamente passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. O gás, que pode vir sólido, quando transportado para os hospitais, por exemplo, e para algumas empresas, ele está ali num estado sólido, mas se torna algo ali volátil, né? O gás, ele passa nessa situação. O próprio gás de cozinha que nós estamos olhando, temos mais convívio. A imagem aqui que reflete que muitas vezes essa tangibilidade, ela não mostra detalhes. Nós não vemos os mesmos detalhes como se fosse ali um corpo material, um corpo físico, mas as propriedades nós conseguimos definir. Mãos, os pés que se movem. Por isso nós sentimos, por isso é sentido esses toques, essas mãos, o calor que ficam. A própria espiritualidade muitas vezes permite esse tipo de contato, permite essas situações para o despertamento espiritual dos encarnados que estão envolvidos. Então, tangibilidade, se ponderabilidade é essa capacidade de ser tocado, de parecer matéria, tangibilidade está mais ligado à visão, essa permissão de se fazer ao mesmo tempo sólido e ao mesmo tempo
gaseificado ou em forma de gás, de fluido. Luminosidade direta com a evolução moral do espírito, que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. Talvez aquela que é a maior prova de luminosidade e a sua com a nossa vivência é do próprio Cristo, quando no Tabor, junto de Pedro, de João, de Tiago, Jesus expande, que é uma das qualidades, propriedades do perispírito, Jesus expande o seu perispírito e como espírito a ponto dos apóstolos enxergarem Elias e Moisés. Então, quem leu, mesmo lá quando começou no ID, no Básico 1, quem leu Voltei vai lembrar do irmão Jacó, a preocupação que ele tinha de não ter lustas, voluntários, fazermos o Aprendizes do Evangelho 2. Então, nós nos achamos espíritos evoluídos, espíritos luminosos. Não, a distância entre o que nós pensamos ser e o que realmente somos é abissal, mas todos nós temos esta propriedade. Só que, para isso, nós precisamos exemplo na nossa vida terrena. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento, que foi a colocação do Tabor. Muitas vezes, a veneranda, quem assistiu o próprio filme Nosso Lar, apesar de ser uma película, apesar de ser o que acontece no mundo espiritual, mas viu ali a veneranda, ouviam a voz, mas nem todos tinham condições de enxergar a luminosidade quando ela vem trazer aquela belíssima mensagem a todos os internos ali da colônia do Nosso Lar. Assim sendo, o espírito o seu próprio farol, verá proporcionalmente à intensidade da luz que produz do que resulta que os espíritos de idade têm. Quando nós nos iluminamos, todo mundo conhece esse ditado. Quando nós nos iluminamos quem está à nossa volta. Sim, porque somos o nosso próprio farol. O carro tem o seu farol. Então, ele numa estrada, ele sabe, oferece ao motorista, ao condutor, a oportunidade de ver para onde está se dirigindo. Essa seria a nossa luminosidade, para guiar os nossos passos, que o Cristo nos garante e nos oferece. O que significa que, por menor que seja, por ínfima que seja a nossa luz, ela é o suficiente para que essa proporção direta está exatamente nesse sentido. Aqueles que não possuem a propriedade e precisam se guiar pela luz dos outros, e a luz dos outros, muitas vezes, é mais forte e acentuada. Por isso que nós, do planeta Terra, de provas e expiações, nós não somos mundos angelicais. Se Jesus resolvesse nos promover, olha, vocês ganharam aí o sorteio aí, íamos ficar lá. Por quê? A luminosidade, ao invés de nos ajudar, não sabemos lidar. É uma questão de evolução, é uma questão progressiva para o nosso próprio aproveitamento. Visibilidade é a propriedade que o espírito possui de se tornar visível. Usualmente, não percebemos o perispírito dos espíritos, encarnados ou desencarnados. Já os espíritos superiores podem perscrutar a intimidade perispíritica de desencarnados de menor grau de evolução, bem como dos encarnados, observando-lhes as desarmonias e as necessidades. Então, quando alguém fala assim, nossa, eu vi o espírito da minha mãe, eu vi o espírito da minha avó, vi o espírito do meu filho, não. Nós vimos o perispírito. O espírito, muito poucas pessoas no planeta Terra têm condições de ver o espírito. Nós vemos o perispírito de encarnados e de desencarnados. Como de encarnados? Nós já vamos chegar lá. É só esperar um pouquinho que nós vamos dizer. Eu consigo ver o espírito de um encarnado? Calma que nós já vamos ver que sim. Porém, os espíritos superiores, eles podem ver dos espíritos que estão abaixo deles em elevação moral. Por isso que, olhando esse perispírito, esses benfeitores conseguem entender as desarmonias e as necessidades. O que causa essa situação? Esses relatos que nós vemos nos livros,
as larvas espirituais, os miasmas que muitas vezes estão no nosso corpo físico denso, material, os espíritos, nas reuniões de desobsessão, nas reuniões de cura, têm capacidade, sim, de olhar, detectar e, se for permitido por Deus e por Jesus, oferecer as condições de recuperação através de receitas, através da mediunidade dos envolvidos dentro da assistência espiritual. Mostram-no bem, por exemplo, os trabalhos de esclarecimento espiritual, em que os espíritos superiores responsáveis revelam, por meio dos orientadores encarnados, a realidade do sofredor, conduzindo ao entendimento, pesquisando o seu perispírito e também as sessões de cura, em que os médicos espirituais detectam os sinais patológicos presentes no perispírito do enfermo. Quem leu Missionários da Luz entende perfeitamente essa propriedade da visibilidade. O Alexandre mostra ao André Luiz em várias situações, olha o cérebro desse aqui. O André Luiz vai lá e olha como está o estômago, como está o intestino, olha como está este e aquilo. Então, tanto mostra o perispírito do médium encarnado que está desdobrado, quando mostra do perispírito dos desencarnados que estão sendo socorridos. Então, os espíritos superiores, também conhecido como a equipe espiritual responsável pela a reunião de cura, pela reunião de desobsessão, então, esses espíritos, o mentor espiritual da reunião, ele consegue, então, enxergar onde está o desvio, onde está a anomalia no perispírito. E aí, essa orientação é passada ao doutrinador, ao dialogador, àquele que está conversando com as entidades, aos próprios dirigentes. E é daí que são recomendados os tratamentos, os refazimentos, os centros de forças que estão debilitados e, principalmente, o realinhamento e a reorganização dos chakras e dos plexos responsáveis. Tudo isso visto de acordo com os benfeitores, com os espíritos superiores que mostram e que têm essa capacidade para melhor servir. Sensibilidade é a propriedade que o perispírito tem de transmitir sensações, sentimentos e emoções do espírito. As sensações não são percebidas por um órgão ou estrutura biológica, tal como acontece no corpo físico. Geralmente, mesmo quem nunca passou por um tratamento de desobsessão, mas geralmente, quando adentramos a casa espírita, muitas das pessoas, às vezes, ouvindo uma palestra, às vezes conversando com um ou outro trabalhador, muitas vezes vão às lágrimas. Sim, é pelo perispírito, é a sensibilidade. O espírito, de repente, não é nem um espírito familiar, consanguíneo, mas o espírito que se ligou àquela criatura sabendo que ela ia na casa espírita, então se ligou a ela na rua, encontrou ela como uma tábua de salvação, como uma luz, se ligou a ela porque entendeu que ia ser socorrido. Chegando na casa espírita e sendo acolhido através do diálogo fraterno, esclarecedor, o espírito fica tão grato, tão feliz, que, em forma de agradecimento, se aproxima do encarnado, transmitindo essa sensação, esse seu agradecimento. O que leva o encarnado ali, muitas vezes, às lágrimas. Mas as lágrimas não são dele, é exatamente do perispírito da entidade que foi atendida ou que está sendo socorrida. Quando o encarnado
O espírito necessita dos órgãos dos sentidos do corpo para poder obter a percepção do meio. Olhos para ver, ouvidos para ouvir, língua para o paladar, principalmente os dedos para o tato e o nariz para sentir os odores. Isso estamos falando do encarnado. Estamos falando de um corpo físico. Os 5 sentidos conhecidos por todos nós. Então, o espírito precisa disso, o corpo físico precisa desses sentidos: olhos, ouvidos, a língua, os dedos e o nariz. Essas sensações, elas são gerais, elas são percebidas em todo o perispírito. Se o corpo físico precisa de cada uma delas para essa função, para esse desempenho, de acordo com essa necessidade, no perispírito, elas são gerais. O espírito, assim, vê, ouve, sente, enfim, com o corpo espiritual inteiro, uma vez que a sede dos sentidos não se encontram localizados de uma forma tão específica quando se observa no estado de encarnação. O que ele está dizendo é que os sentidos conhecidos por nós precisamos de cada um deles e já vem o exemplo para facilitar o entendimento. No perispírito, então, o espírito, fazendo uso do perispírito, ele tem os 5 sentidos de uma forma geral, num todo. Quando nós olhamos o café, então nós olhamos o café. Ali você tem água, você tem o açúcar, você tem o próprio pó de café, vamos assim dizer. Só para citar 3 elementos que ali estão. Quando nós precisamos dos olhos para ver, nós precisamos do paladar ali para ver, da língua, e nós precisamos para pegar a xícara, isso aqui, de saber se está quente ou não. O espírito, quando ele vê, ele já vê o café pronto. Ele não precisa saber que existe açúcar, o café, de acordo com os nossos sentidos. Ele vê o café pronto e ele já identifica todos os elementos que ali estão. É isso que ele está falando. E é essa a grande prioridade da sensibilidade. Sem o corpo físico global, como nós dissemos, o todo, vê sempre o todo. O espírito vê o todo, ele não vê detalhe, ele vê de forma complexa. Ou seja, a transposição dos sentidos que necessitamos fazer em 5 etapas, o perispírito faz. Se nós tivermos um copo com um líquido em cima de uma mesa, para saber a cor do líquido, nós necessitamos enxergar. Para ver que cheiro tem, nós aproximamos o nariz. Para ver se é pesado, nós precisamos levantar o copo. Se o líquido é viscoso ou não, nós mexemos lá com o dedo, até para detectarmos a temperatura, nós encostamos na pele. E, por fim, para saber o sabor que tem, levamos à boca. É isso que ele está dizendo. Físico, corpo material, nós temos. Então, o perispírito, ele faz tudo isso. Ele enxerga, ele vê o cheiro, o peso, se é viscoso ou não, sabe a temperatura e o sabor, tudo olhando de uma vez. Não precisa ir de etapa em etapa. Não é que ele pula etapa. Os órgãos do corpo físico, então o espírito assim age com maior facilidade e rapidez. Expansibilidade é a característica que permite ao perispírito a sua expansão e exteriorização nos fenômenos anímicos, nas doações fluídicas e nos processos mediúnicos. Expansão, crescimento, dilatação. Nós vamos ver como isso ocorre, é isso que ele está dizendo. Pela sua natureza fluídica, o perispírito é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade pode dilatar mais ou menos, de acordo com a moralidade,
de acordo com o conhecimento e de acordo com a necessidade, se é permitido ou não pelo Cristo. Daí se segue que pessoas que, sem estarem em contato corporal, podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar a seu malgrado impressões, algumas vezes pensamentos por meio da intuição. Quantas vezes alguém já não chegou e disse assim: nossa, mas você estava aqui na cozinha, mas eu acabei de te ver lá na sala. Sim, é isso que ele está falando, é expansibilidade. O perispírito, mesmo estando encarnado, você pode estar, o seu perispírito tem essa capacidade de expansão. Você pode, sim, dependendo do seu pensamento, dependendo da necessidade, da vontade, das circunstâncias, do meio, dentro do próprio lar você pode. Na empresa, às vezes, você está no lugar, alguém fala: nossa, você chegou agora, mas eu olhei na sua mesa e você estava lá. Sim, porque você, às vezes, a pessoa preocupada, às vezes, ali, por circunstâncias que aconteceu, preocupada de estar lá no serviço, disso, daquilo, ela se colocou lá na mesa em pensamento. E uma pessoa com sensibilidade suficiente achou que ela estava. É isso que ele está dizendo. Então, muitas vezes, através dessa expansibilidade, as pessoas estão longe, mas muitas vezes vêm, conversa. Ah, mas eu conversei com você. Não, não foi, eu não estava aqui. Sim, mas eu falei com você, você respondeu. É essa capacidade do perispírito que tem, essa expansibilidade. Por isso que ele fala, nós podemos estar separados materialmente, de corpo físico, mas pelo perispírito nós podemos estar próximos. Então, quando você fala assim, nossa, eu pensei no Pepeu, e aí ele ligou. Nossa, eu estava pensando no Edson, ele ligou. Nossa, eu pensei no Leonardo hoje, ele apareceu. Sim, mas não é o perispírito agindo. E necessariamente não tem que estar junto. Às vezes vem nessa forma de intuição e de pensamento. E nós captamos pelo nosso próprio perispírito. Ou seja, há uma verdadeira interação entre o mundo espiritual e o mundo encarnado. A unicidade é a propriedade que fornece a estrutura perispírita. Como reflexo da alma, é única como a alma. Não há perispíritos iguais. Como a rigor, inexistem almas idênticas. Então, os românticos, os donzelos aí, e as donzelas, não existe alma gêmea. Deus não errou. Deus não fez ninguém perfeito. Deus não fez ninguém pela metade. Nós somos únicos, nós somos exclusivos, nós somos individualidade. Portanto, não há perispírito igual. Portanto, não existe almas, espíritos e perispíritos iguais. Os espíritos voltam ao mundo espiritual, entram num todo coletivo, mas não perdem a sua individualidade. Como nós falamos lá na primeira delas, que era da plasticidade. Sim, quando desencarnamos, nós retornamos ao mundo espiritual, conhecido também como erraticidade. Sim, ali é um todo coletivo, mas não significa que o fato de nós voltarmos, nós vamos desintegrar e vamos simplesmente nos transformarmos no todo. Não, não é assim que funciona. Não é desta forma que ele está dizendo. Ninguém perde a sua individualidade. Quando nós voltamos ao mundo espiritual, nós mantemos o nosso perispírito é único, é isso que ele está dizendo. Nós voltamos ao todo, erraticidade, mas cada um de nós mantém a sua essência. Por quê? Porque esta propriedade é indicadora da manutenção da individualidade do espírito. A ideia do grande todo não implica necessariamente a fusão dos seres em um só.
Quando o nosso corpo físico, lá, depois da noite no túmulo, quando ele desintegra, quando ele volta à sua origem, então, o oxigênio, o hidrogênio, o chumbo, o zinco, o ouro, a prata, tudo que compõe o corpo físico volta à sua origem. O oxigênio, o hidrogênio, o hélio, todos os elementos vão se juntar a um todo. Eles voltam a fazer parte do todo. Mas o espírito não. O espírito mantém a sua individualidade e permanece assim na erraticidade. E é assim que ele é identificado. Diferentemente, alguém vai dizer assim, tá, a individualidade é a imagem da direita acima. Eu entendi. Nós somos únicos, nós não vamos voltar ao todo. E o que significa a imagem embaixo? Quando nós voltamos ao mundo espiritual, é como a gota d'água. A gota d'água, quando cai no oceano, ela volta a fazer parte de um todo. Não tem como ela manter a individualidade. A gota d'água que cai no oceano, no rio, ela faz parte deste todo. Falamos o mar, porque é onde geralmente se desaguam os rios. Então, essa gota, ela perde a sua individualidade. O perispírito, não. Então, nós não fundimos. Os elementos que compõem o corpo material, sim, mas o do espírito, não. Portanto, o do perispírito também não. Mantém a sua exclusiva individualidade. Penetrabilidade é a propriedade que permite o espírito atravessar as barreiras vibracionais, físicas ou não. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. Todo mundo assistiu o Ghost. Todo mundo assistiu o Ghost. Penetrabilidade. O espírito atravessa essas barreiras. Não existe nada que lhe impede, exatamente por ele ser fluídico, por ele ser etéreo, por ele ser sutil. Então, não existe barreira que vai ali impedir o espírito de se movimentar desta situação nenhuma. Nenhuma matéria relativa ao nosso planeta de provas e expiações, porque nós sabemos que as restrições dos mundos superiores, exatamente pela matéria ser mais rarefeita. Não que o espírito não tenha condições de transpô-la, é a condição vibracional que restringe essas situações. Ele atravessa, como a luz atravessa os corpos, nós olhamos pela janela, pela vidraça, como se dizia antigamente. O sol, mesmo estando a janela fechada, mesmo os vidros estando fechados, a luz solar atravessa. Isso sim, ela cumpre ali o seu objetivo. A mesma coisa é o espírito. Não impede, é como se fosse luz. Por isso que muitas vezes se fala, nós somos luz. Outros dizem, Deus é luz, Jesus é luz. É nesse sentido de que não existe nenhuma matéria, nenhuma barreira, nenhum obstáculo que possa ali oferecer restrição ao espírito. Penetrabilidade é a natureza etérea do perispírito, que permite ao espírito, caso apresente as necessárias condições mentais, atravessar qualquer barreira física, pois matéria alguma lhe opõe obstáculo. Ele atravessa todos, assim como a luz atravessa os corpos transparentes. É o que foi falado. E fecha. Todavia, verifiquemos que existem espíritos que não conseguem atravessar alguns obstáculos, pelo simples motivo de não saberem que podem fazer. Por que que alguns não conseguem? Vamos citar mais uma vez o próprio Ghost. Lembram da latinha lá no metrô? Então, aquele espírito, em tese, ele seria inferior ao Sam. O espírito que está no metrô seria inferior ao do personagem Sam. Mas ele consegue movimentar, ele consegue dar aquele toque físico que o Sam não conhece, mesmo sendo, entre aspas, entendendo que o Sam estaria numa condição moral acima. Não estamos julgando, estamos dando exemplo, só isso. Então,
Quando o espírito não consegue atravessar, quando o espírito não consegue esta ou aquela situação, é porque ele não conhece, ele não sabe, ele não tem este recurso, ele não tem esse mecanismo na sua concepção, na sua memória perispiritual. Poder ele pode, mas não conhece, ele não sabe como fazer. Pode ter ali a água, o café, o açúcar, o coador, mas ele não sabe fazer uso disso, transformando isso em um benefício. É isso que ele está dizendo. Por isso, a grande lição do Evangelho, por isso, o grande ensinamento de Jesus é a elevação moral, é a prática do amor e da caridade. Somente essas virtudes nos elevam, somente essas virtudes nos tornam leves, luminosos, nos tornam aptos a fazer uso da sabedoria que nós recebemos de forma hereditária quando fomos criados por Deus. Perguntas, dúvidas até aqui, que eu vou tomar água. Seba, tem uma pergunta no chat da Malu, vou ler para você, tá? Ela falou assim, ó, se o umbral é uma condição mental, como que os trabalhadores vão até lá para resgatar espíritos sofredores? Tá. Se o umbral é uma condição mental, como os espíritos vão até lá? Por misericórdia divina. Os espíritos superiores, eles podem adentrar as regiões que estão nos mundos inferiores. Se a evolução espiritual, aquela criatura que está fazendo faculdade, então ela pode ir no colégio, pode ir nas escolas, pode ir na creche e tudo mais. Ela tem condições, ela tem conhecimento e sabe se portar. Porém, se é algo que exige maior conhecimento ainda, pós-graduação e outros adendos que eu não tenho acesso agora, então ele não pode, ele não tem como ir. Um espírito, por mais benfeitor que seja, vamos dar o exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, é um espírito que para nós é conhecido como perfeito, como alguém que praticou a caridade aqui e tudo. Porém, ela chegando ao mundo espiritual, ela não teve condições de acessar os mundos felizes ou os mundos angélicos. Ela fica ainda circunscrita ao planeta Terra. Ela não tem. Então, os espíritos socorristas, as equipes socorristas, elas sempre se faz acompanhar de um espírito elevado. No nosso lar, Clarencio, nos outros, o Calderário, em outro, o Gúbio, em outro, o Alexandre, nos domínios da mediunidade é o Aulus, e se não me engano, o Arthur. Então, essas equipes, elas podem adentrar, sim. E exatamente quando elas lá se encontram, elas quebram essas correntes hipnóticas, elas mudam o padrão vibratório. O André Luiz, que permaneceu por alguns anos no umbral, quando a equipe socorrista com o Clarencio, o Lísias, o Heitor chega lá para socorrer, por quê? Porque ele disse, meu Deus, então se viu em condições. Aí, eles são vistos, por isso eles podem socorrer. Mas quem assistiu também o próprio filme vai ver que o Clarencio olhava para os outros convidando-os, mas eles fugiam espavoridos. Por quê? Porque não estavam prontos. Então, os benfeitores adentro. No Vale dos Suicidas, de uma forma geral, quem relata, apesar de todo o igrejismo da obra, mas no Memórias de um Suicida, as equipes que adentram para o socorro e para o auxílio são todos da Legião de Maria, porque Maria é a responsável, é o único espírito em condições vibracionais de adentrar o Vale dos Suicidas sem sofrer nenhuma interferência. Então, ela como que protege, ela como que coloca pelo seu amor, a sua dedicação, como se envolvesse com o seu amor uma redoma em torno
daqueles trabalhadores que formam aquela equipe. E assim funciona em todas as regiões umbralinas. Depois da aula, se ficou alguma dúvida, a gente continua e faz o devido esclarecimento, tá bom? Obrigada, ok, obrigada. Então, tá bom. Expansibilidade. O perispírito é indivisível, mas pode expandir-se muito, ampliando a capacidade de visão e percepção do espírito. Pela expansibilidade, muito relacionada à plasticidade, ocorrem os fenômenos de bicorporeidade. Alguém vai dizer assim, não, mas o que tem a imagem a ver? Calma, calma, é só para ilustrar. Nem sempre conseguimos imagens na internet, nós até temos ideia, até temos a imagem, mas não tem uma referência material. Por isso, as duas criaturas angelicais, materialmente falando, aqui retratadas. É graças a essa expansibilidade, a visibilidade e a percepção do espírito e a plasticidade, essa facilidade de moldar, que nós conhecemos como bicorporoidade. Bi, como o próprio nome está dizendo, dois corpos, sim, dois corpos idênticos, que permite ao corpo físico bicorporeidade, permite o corpo físico do encarnado seja visto em um local e o seu perispírito em outro. Tal propriedade sugere aos que desconhecem como ocorre o fenômeno a falsa impressão de que a pessoa está dividida em duas, já que é vista em dois lugares diferentes. Por isso colocamos as meninas aí. Se uma estiver lá no Frei Anselmo, na reunião das 15 horas, e a outra estiver no Gembe, e quando encontrar, falar, mas não, ela estava lá no Frei Anselmo. Falar, não, mas ela estava aqui. É claro que aqui nós estamos falando materialmente, mas isso é possível através do perispírito. Como que isso ocorre? Os maiores exemplos que nós temos, ou mais claro, nós vamos nos focar nele, que é o do Eurípides Barçanufo e Antônio de Pádua. Antônio de Pádua estava em Portugal, celebrando a missa, vamos assim dizer, e o seu pai sendo julgado num outro lugar, se não me engano, Versalhes, acho que é assim que fala, lá sendo acompanhando o assassinato. Para-se, então, o corpo físico fica imóvel, o corpo físico não continua falando, o corpo físico fica estático. Quem for possível até tocar vai ver que a temperatura baixa e o perispírito se apresentou no outro lugar, mostrando a inocência da criatura. Então, quem estava em Versalhes viu e ouviu o depoimento do Antônio de Pádua, percebendo ali a sua presença. Depois ele se retirou, como nós vimos lá na tangibilidade. Quem estava assistindo à missa viu ali, ele parou e depois de um tempo voltou à sua atividade normal. Isso é bicorporeidade. O Eurípides Barçanufo, na sua obra e na sua biografia, entre outros processos de bicorporeidade, conta-se que, como ele fazia como farmacêutico e tudo mais, então, numa fazenda próxima, uma moça estava prestes a dar à luz e mandou chamá-lo para auxiliar, que ele fazia esse tipo, parteiras. E ele estava indo com alguns amigos a cavalo. De repente parou, ficou estático, parou, o animal parou, todos pararam, e depois de um tempo, depois de alguns minutos, o Eurípides Barçanufo, então, voltou e falou para eles, não, vamos voltar, a criança já nasceu. Ela falou, mas como assim? Não, a criança já nasceu, não precisamos ir, vamos voltar. Quando chegou, depois de algumas horas que eles tinham voltado para a cidade, então apareceu lá o pai da criança, que veio agradecê-lo por ele ter realizado o parto. Aí, ele sabia o que tinha ocorrido, mas os outros que continuavam perto não entenderam nada. Como assim se ele não saiu de perto de nós? Ou seja, na realidade, quem fez o parto
foi o perispírito. Lembra quando nós falamos lá na propriedade de que aparecem as mãos que tocam, que seguram, que pode ser tocado, que tem temperatura, que tem calor? Então, isso é através da expansibilidade, que permite a corporeidade, que permite que o corpo físico esteja num lugar e que o corpo perispiritual esteja no outro. Como o perispírito é a cópia do corpo material, dá-se a impressão de que a mesma pessoa estava em dois lugares completamente diferentes. Temperatura. No desenvolvimento da atividade mediúnica, certos médiuns registram, por exemplo, uma espécie de gélido torpor com a presença de alguma alma sofredora. Ou, ao contrário, uma sensação de bem-estar, quando da aproximação de um espírito superior. Sim, tem médiuns que ficam gelados, ficam frios. Outros, a mão parece que está pegando fogo, chega a suar. Então, algumas mãos, por exemplo, às vezes o suor chega a pingar ali no chão, escorre mesmo, isso é a temperatura. Então, tem alguns médiuns que sentem uma certa sonolência, como se estivesse entrando em um processo de vigília. Outros já sentem uma leveza, sente como se fosse aquela brisa. Por quê? Tudo isso está relacionado ao grau de evolução do espírito que está se aproximando, do espírito que está ali sendo colocado, então, em questão. É essa temperatura. Por isso que quando nós vamos numa reunião, quando nós estamos tendo uma palestra, quando nós estamos numa reunião, quando diz assim, agora nós vamos ouvir a palavra do mentor espiritual. Não, nem sempre é mentor espiritual. Mentor espiritual, ele vai falar 2, 3 minutos no máximo, porque a energia, a temperatura é muito alta, e ele vai aquecer, vai esquentar muito o médium, tornando quase insuportável, como se ele tivesse com a febre altíssima. Então, quando alguém falar, agora vamos ouvir a palavra do mentor espiritual, e o mentor espiritual começar a fazer uma palestra, esquece. Ou é animismo, ou é um amigo espiritual que tem permissão para falar. E como o amigo espiritual está em aprendizado, muitas vezes ele passa um pouquinho do tempo. Mas é essa questão da temperatura está ligado a isso. Então, um benfeitor espiritual traz essa sensação de bem-estar. E a título de preservar o próprio médium, as comunicações de espíritos elevados é rápida. É lícito cogitar da possibilidade de que o espírito também mostre, através do seu perispírito, uma espécie de temperatura própria, relacionada naturalmente com o grau de evolução do espírito. Por isso que nas reuniões de desobsessão, por isso que nas reuniões de cura, nos centros de cura, existem todo um cuidado com a preparação do ambiente, a higienização, a magnetização do ambiente, porque isso influi diretamente no perispírito de quem está recebendo ali os benefícios curativos, os benefícios que vão sanar essas doenças, esses males, essas anomalias e até mesmo essas fobias. Então, por isso ele diz, os espíritos, muitas vezes, sim, têm essa necessidade, porque a sua própria energia, essa energia do espírito, vai funcionar como medicação, vai funcionar aí como o remédio necessário àquele que está recebendo. E, é claro, numa reunião mediúnica, isso está relacionado à evolução do espírito, porque ali temos uma equipe espiritual responsável e que está no comando. Quando nós estamos nos famosos happy hour da vida, naqueles encontros onde proliferam o prazer, a satisfação, muitas vezes outras coisas que nós não vamos aqui, que nós não podemos julgar ninguém, às vezes as criaturas começa tomando
uma caipirinha, uma cerveja, daqui a pouco tira o paletó, tira a jaqueta, daqui a pouco está subindo na mesa e fazendo espetáculo. Por quê? Está relacionado à temperatura. A pessoa precisa, muitas vezes, ali precisaria ter como se fosse aí um choque para que ela pudesse descarregar parte dessa energia. É isso que ele está falando. A temperatura não está relacionada ao grau de evolução, mas sim de acordo com a necessidade, o ambiente e os encarnados envolvidos no todo. A evolução do espírito é sempre para cima. Quanto mais evoluído o espírito, maior elevada a sua temperatura. Mas eles têm um controle absoluto quando em socorro, quando em auxílio ou quando em trabalho, exatamente para preservar os órgãos do médium que está sendo a ferramenta ou o instrumento utilizado. Porosidade. O perispírito dos encarnados é de natureza idêntica à dos fluidos espirituais e, por isso, assimila com facilidade como esponja. Aqui responde a pergunta: macumba pega? Tá, macumba pega? Ah, se alguém fizer um trabalho para mim, pega? Você é macumbável? Então, porosidade é a propriedade que nos mostra exatamente como nós lidamos com os fluidos. Se os fluidos espirituais emanados por nós, significa que eles são do mesmo elemento material. Então, nós funcionamos como uma esponja. Nós absorvemos esses fluidos, nós absorvemos essas energias. Assim como o corpo pode ingerir alimentos venenosos, que lhe intoxicam os tecidos, também o perispírito absorve os elementos que lhe degradam, com reflexo sobre as células materiais. Quando eu fumo, vai afetar as células dos meus pulmões? Óbvio que sim. Então, todas as vezes que eu fumar, então o meu perispírito vai estar sendo atingido. Se eu passar em um ambiente onde houver fumantes, então eu vou sair daí impregnado. E isso vai afetar o corpo físico. É isso que ele está dizendo. Porque o nosso corpo absorve esses elementos. Então, da mesma forma que se nós comermos este ou aquele alimento, este ou aquela forma de nutrir o corpo material, se tem aqueles como as drogas, o álcool e outras coisas que degradam o corpo material, então o perispírito está sendo afetado, porque o perispírito é retirado dos mesmos elementos que formam o corpo físico. Então, nós absorvemos. Se o corpo físico absorve, o perispírito absorve. Então, respondeu, macumba pega? Calma, nós vamos ver. Não há espírito sem perispírito. Ele é indestrutível. O corpo fluídico é anterior à vida atual e inacessível à destruição pela morte. É o admirável instrumento que para si mesmo a alma constrói e que aperfeiçoa através dos tempos. É o resultado do seu longo passado. Então, nós hoje somos o reflexo de ontem. Nós hoje somos o efeito do que causamos ontem. Então, se você estiver ligado, se você tem uma tendência, vou pegar os exemplos que estão aqui na imagem, tá? Se você já tem um exemplo, uma tendência ao álcool, essa oferenda, aquele trabalho que foi feito para você, aquilo que erroneamente chamam de macumba, você pode sim, se você estiver na mesma sintonia. Daí a necessidade do perdão. Se alguém que está fazendo para você isso é alguém que te fez alguma coisa, ou que você fez alguma coisa, ou você não perdoou, ou você simplesmente não foi lá pedir perdão, você está ligado à criatura. Então, tudo que ela fizer, tudo que ela absorver, você vai se absorver. Então, perdão, entre outras coisas,
é uma questão de inteligência, porque nós estamos ligados, sim, energeticamente e fluidicamente. Claro que Deus não permite um espírito mau, acompanhado de um encarnado mal, só vai fazer aquilo que é permitido por Deus. Quando a resposta é Deus não permite, ele não fala que não pode, ele fala Deus não permite. Se Deus não permite, é porque pode. Se não pudesse, por que Deus ia perdoar, não ia permitir? Então, é uma questão de sintonia. Por quê? Porque, como ele diz, o nosso perispírito ele é indestrutível. Ele vai nos acompanhar até chegarmos à esfera crística. Ele não é destruído. Não existe a falência dos órgãos, a deterioração, a decomposição, o retorno ao todo, isso sim, mas o perispírito é de essência espiritual. E a forma como ele é hoje é o resultado de todas as nossas vidas e de todas as nossas existências. Mutabilidade. A propriedade do perispírito, a mutabilidade do perispírito, ocorre constantemente, quando reencarna, quando decai, quando se eleva, quando muda para outra morada na casa do Pai. Por exemplo, o espírito progride, sua densidade e peso diminuem, sua luminosidade aumenta, as marcas perispirituais que trazia de experiências infelizes somem. Então, aqui não é aula de estética, não. Colocou o antes e o depois simplesmente para mostrar que as marcas somem. As marcas de uma encarnação somem na outra encarnação exatamente por esse processo da mutabilidade. São as mudanças. O perispírito, ele não é imutável. Ele é mutável por quê? Porque à medida que avançamos, nós vamos aprimorando o nosso perispírito. E tudo isso flui nesse sentido. Quanto mais nós nos elevamos, é de acordo com as várias moradas na casa do Pai. Então, nós progredimos, adquirimos conhecimento, informação, moralidade, paciência, tolerância, benevolência, resignação. Então, à medida que vamos fazendo as devidas reparações e reconciliando-se com a lei divina, tudo aquilo que é atraso, tudo aquilo que é inferioridade, tudo aquilo que é provação, tudo aquilo que é expiação, fica no passado. E nós vamos tornando um perispírito cada vez melhor, cada vez mais diáfano, assim como o nosso próprio corpo físico nas outras moradas que nos aguardam. O perispírito, se não é suscetível de modificar-se na sua substância, o é com relação à sua estrutura e forma, que se torna mais delicada com a evolução. Quanto ao seu aspecto, pode ocorrer modificação superficial e transitoriamente pela mente. Está relacionado também à expansibilidade. Modificação superficial e transitoriamente pela mente. A criatura, na licantropia ou na zoantropia, ele não vai ficar com aquela aparência de animal, não vai ficar com aquela aparência da cobra, não vai ficar com a aparência de um ET, que muitas vezes aparece nas reuniões. É momentâneo, é transitório, é só de acordo com as reparações e as necessidades que o espírito desencarnado se coloca. Então, é isso que ele está dizendo. Essa estrutura e forma é um todo. Então, tem-se uma ideia central, tem-se uma coluna, tem uma base, tem um alicerce que é sempre o mesmo. Porém, a forma e o fundo, tudo isso é adaptável. É essa mutação sempre para melhor, uma vez que negativamente é sempre transitório, é sempre passageiro. A outra propriedade do perispírito é exatamente a do odor. O perispírito, a refletir-se na aura, caracteriza-se também por um odor particular, facilmente perceptível pelos espíritos. Até pouco tempo atrás, há uns 50, 60 anos atrás, aí, mais ou menos, as reuniões mediúnicas precisavam de toalhas, papel higiênico, papel toalha não existia e tudo.
porque as reuniões eram um horror. Porque, muitas vezes, os espíritos oriundos das regiões inferiores, o odor característico daquelas regiões eram tão forte, e os médiuns não tinham tanta instrução, não tinham tanto conhecimento, que vomitavam, alguns faziam, urinavam, alguns faziam até outras situações. Então, essa propriedade, essa sim, é particular a cada um dos espíritos. Contém a literatura mediúnica, André Luiz especificamente, a descrição de regiões infestadas de miasmas pestilentos, a exalarem odores tão fétidos que se tornam quase insuportáveis para os espíritos mais sensíveis. Às vezes as pessoas chegam, os médiuns, às vezes chegam nas reuniões e falam: nossa, tem um cheiro de cigarro, tem um cheiro de bebida, tem um cheiro de lavanda, tem um cheiro disso, tem um... Alguns, mas você não está sentindo? Não, mas o médium está, porque isso também é individual. Significa que os espíritos em sintonia com ele estão exalando esta condição, este odor. E isso é perceptível, às vezes mais de um, mas isso é característica do lugar. E como dissemos, as reuniões de desobsessões eram um verdadeiro martírio quando da implantação da doutrina espírita, do espiritismo como posto de socorro aos necessitados. Estes odores são exalados pelos perispíritos dos habitantes dessas regiões. Espíritos superiores, entretanto, podem exalar aromas. Então, você pode ter um médium passando mal, com ânsia de vômito e náusea, por causa da região fétida do espírito que vai se manifestar, e, ao mesmo tempo, você pode sentir aquela suave brisa de um perfume, de um aroma, exatamente devido aos benfeitores espirituais, à direção espiritual presente ali na reunião. É importante deixar claro que o plano espiritual não tem cheiro e nem odores. Repetindo, é importante deixar bem claro que no plano espiritual não tem cheiro e não tem odores. Não tem nenhum tipo de aroma. Também não tem lá os aromas do Boticário, da Natura, Gautier, não tem. E, inclusive, é bom lembrar que no plano material os cheiros também não existem. Agora complicou. As pessoas sentem lá o cheiro, mas o cheiro não existe. Sente o aroma, mas o aroma não existe. Então, como é? Se não existe cheiro lá, se não existe cá, então como tem o odor e como ele é percebido? Vamos lá. O cheiro nada mais é do que a forma como nosso cérebro interpreta certas emanações de partículas que se desprendem dos objetos e são conduzidos pelo ar até as nossas narinas. O cheiro, então, é essas partículas, é um cérebro físico com a propriedade da inteligência, que é do espírito, que é uma prerrogativa do espírito. Então, como essas partículas, como essas emanações são captadas pelo nosso sentido. Lembra lá atrás, quando nós falamos do sentido, do olfato para sentir o cheiro? Então, é essas partículas. Mas isso está relacionado ao nosso cérebro. O cheiro em si, assim como os fluidos, são neutros. É a percepção de cada um dos encarnados. É possível afirmar que o cheiro não existe na natureza. Os aromas das flores, por exemplo, não existem como tais. Eles são apenas a forma como o sentido do olfato capta as partículas do ar. Por isso que tem pessoas que falam assim: nossa, mas que cheiro gostoso. Outros falam: nossa, esse cheiro é doce. Esse cheiro aqui
é mais amadeirado. Ah, este cheiro é nesta situação. Porque cada um de nós capta de uma forma. É claro que temos coisas em comuns, é claro que temos situações que são de coletividade. Afinal de contas, o corpo físico, os elementos que compõem o corpo físico é comum a todos nós. A captação através dos sentidos, através lá da densidade, da plasticidade, através da... Ali é que isso vai chegar às nossas narinas. Então, essa captação dessas partículas pelo ar, elas chegam. Tem algumas pessoas que dizem, nossa, porque as pessoas às vezes chegam onde está sendo cozido alguns alimentos, falam, ah, isso está salgado, isso está muito doce. Fundamentado apenas pelo cheiro, apenas pela emanação fluídica que está saindo. Se nós olharmos, não tem como aquela fumacinha que sai dos alimentos, não tem como ela vir carregada de sabor ou de cheiro. Então, isso é uma definição do nosso corpo físico através dos órgãos sensitivos que tem o perispírito. E a perenidade. O corpo espiritual, ele é indestrutível. Mais uma vez, perene, para sempre, para todo. Nós somos espíritos imortais porque nós tivemos um princípio, fomos criados por Deus. Mas somos eternos a partir da nossa criação, porque nós não morreremos, o espírito não morre. Deus é eterno de todo, não teve princípio e não terá fim. Por isso a diferença é imortal e eterna. E o perispírito, então, através dessa propriedade perene, ele é indestrutível. Não importa a forma de desencarne, se trágico, se lento, se dormindo, se desta ou daquela maneira. Nós escolhemos gênero de desencarne, não o meio como nós vamos desencarnar. Mas o perispírito, ele é indestrutível. Ele é mutável, ele vai sim sofrendo transformações, mas ele é indestrutível, não se destrói. Ninguém perde o seu perispírito. Tem uma colocação que é interpretada de uma forma errada, porque em uma das obras, o André, não vamos citar para evitar exatamente controvérsia, mas sabemos sim qual é a página, o capítulo e até a edição. Está lá. Então, o André Luiz diz assim que tem amigos que perderam o corpo espiritual. Não, ele perdeu o corpo, não é o André Luiz que errou. Quem errou foi quem interpretou. O André Luiz está certo quando ele diz, perdeu o corpo espiritual. O André Luiz fala assim, tenho amigos que, ascendendo a regiões superiores, perderam o corpo espiritual. Perderam o corpo espiritual ligado à Terra. Perdeu o perispírito que era formado a partir daquele corpo físico que desencarnou. Quando foi para outras moradas na casa do Pai, o perispírito era outro, formado pelos elementos daquele mundo. Por isso, a mutabilidade e por isso a perenidade. É um espírito, é um corpo, é uma forma que modificou, mas simplesmente está ali, a essência é a mesma. Por isso, ele é indestrutível, por isso ele não morre. O perispírito acompanha o espírito em sua marcha evolutiva, não perecendo junto com o corpo físico. Sim, Jesus tem perispírito? Sim, só que na esfera crística, o perispírito é tão etéreo, tão sutil, que se confunde com o próprio espírito. Mas quando ele veio aqui, o corpo dele, ele tirou da melhor parte da matéria, mas mesmo assim era um corpo físico, e seu perispírito. Tanto que Jesus teve fome, teve sede, sangrou, como todo mundo. Então, mas o perispírito também está ligado à nossa evolução moral, mas ninguém consegue destruí-lo. Por isso o aço, representando aqui a durabilidade.
a alma se encontra unida à substância perispíritica, alma, espírito encarnado. Então, a alma se encontra unida à substância perispíritica. O espírito encarnado está sempre unido aí com seu corpo perispiritual, que coisa nenhuma pode destruir. Nem os milhões de graus de calor dos sóis ardentes, nem os frios do espaço infinito têm ação sobre esse corpo incorruptível e espiritual. Então, ele vai nos acompanhar. Ele vai mudar, vai evoluir, mas vai nos acompanhar. O perispírito é o nosso companheiro. Ele vai estar ali conosco, lado a lado. Qualquer que seja o mundo, qualquer que seja a situação em que nós nos encontrarmos pelos desígnios divinos. Somente a vontade pode modificar, não, porém, mudando-lhe a substância, mas expurgando-a dos fluidos grosseiros de que se satura no começo de sua evolução. Aí a contribuição do Gabriel Delany nesse livro fantástico, A Alma é Imortal. Então, se nem o calor, se nem a imensidão de calor dos sóis pode destruir o perispírito, assim como o frio das regiões gélidas, dos mundos ainda primitivos em informação, então o Gabriel Delany ele disse que somente a vontade, pensamento e vontade, a força do pensamento, a vontade pode modificar o perispírito, como nós vimos na zoantropia, como nós vimos na licantropia, como nós vimos nas várias formas de possessão, de subjugação, e muitas vezes nas próprias manifestações espirituais de socorro e de esclarecimento para todos nós. Então, sendo o pensamento um atributo do espírito, sendo inteligência uma concessão divina ao espírito para o seu crescimento e o seu aprendizado, o nosso perispírito, com todas essas suas propriedades, nos mostram exatamente a nossa destinação. Então, através das propriedades do perispírito, nós entendemos os calor, a energia, os arrepios que nos tem, as nossas visões desta outra aquela situação. Por que que algumas pessoas têm maior percepção do que outras em determinados ambientes, em determinadas circunstâncias? Por que que algumas pessoas são mais sugestionáveis do que outras? Então, muitos desses fatos que acontecem diariamente na nossa vida e que nós muitas vezes levamos ao fato de maravilhoso, ao lado de excepcional, de sobrenatural, está relacionado à vida perispiritual, nossa e daqueles que caminham conosco, daqueles às quais a misericórdia divina e o amor incondicional de Jesus colocou em nossa caminhada. Como falamos lá no primeiro slide, nós influenciamos e somos influenciados. E a parte mais influenciadora e que também sofre essa influenciação é exatamente o nosso perispírito. Cuidar do corpo é necessário. Cuidar do espírito é avançar moralmente. Mas cuidar do perispírito é a recomendação do Cristo. Vigiai e orai. Nesta ordem. Vigiai em primeiro lugar, para depois poder orar. Porque se não vigiou e acabou levando pelos desregramentos da vida, nem sempre a oração consegue restaurar. Então, é esta a absorção. O corpo perispiritual, o nosso perispírito, também é de aquisição divina, também é concessão concedida a todos nós, os filhos de Deus. E aí está, para fechar o nosso semestre, esta Casa Bendita do Frei Anselmo, que nos oferece essa oportunidade de adquirirmos esses recursos e estes mecanismos
aí, juntos e unidos por este mesmo ideal, que nós possamos, sim, agradecer a Deus este nosso reencontro. Se assumimos este compromisso no mundo espiritual e hoje aqui nos encontramos na busca de servir e amar, exatamente porque nós compreendemos que todos nós estamos a caminho da luz. Viajores da eternidade, nós vamos compartilhando conhecimentos, vivências e experiências. Vencemos um ciclo, uma etapa, superamos dificuldades, barreiras. Sim, estamos finalizando um processo de pandemia, mas que Deus nos conceda novas oportunidades e que nós possamos aproveitar, porque assim nós seremos partes integrantes deste planeta bendito. E a Terra regenerada precisa muito de todos nós. Não que sejamos imprescindíveis, mas todos nós gostaríamos de aqui estar, junto aos nossos amados, aos nossos amigos. Então, só depende de nós. Conhecer a si mesmo, para que possamos, assim, levar o Evangelho a todos os corações necessitados, tendo as luzes da doutrina espírita a guiar os nossos passos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.